galera do terceiro ano, galera do curso extensivo, Colégio 7 de Setembro, professor Fábio aqui, mais uma vez, agora para a gente trabalhar o módulo 24 do nosso caderno. O módulo 24, que é o segundo módulo que a apostila traz sobre a América Central, e a gente vai poder perceber vários elementos que já apareceram na nossa primeira aula sobre essa parte da América, do módulo 23. A gente vai ver novamente algumas questões relacionadas às heranças coloniais dessa parte da América. A gente vai ver novamente alguns exemplos de interferência estadunidense na política, na economia, na sociedade, exemplos de imperialismo estadunidense também na América Central, certo? E para a gente então poder começar aqui a nossa aula, a segunda da sequência da América Central, vamos só retomar aqui um ponto que é bastante importante, que é o ponto que eu chamei de heranças coloniais. Então a gente pode perceber que muitos traços coloniais permanecem na América Central. Aqui a gente vai dar uma ênfase maior para os países da América Central insular, não mais os países do Istmo. O Istmo, que é essa parte continental aqui, essa ponte entre a América do Norte e a América do Sul. O nosso foco aqui vai ser a América Central, a parte das ilhas, também chamada de Caribe, também chamada de Antilhas, que é a América Central insular, tá? E como que eu consigo perceber as heranças coloniais? No modelo econômico que predomina, que vai predominar nessas ilhas, que é o modelo econômico agroexportador, né? É um modelo voltado para o campo, onde a produção ela visa principalmente a exportação, tá? Então a gente tem o predomínio das plantations. Vamos lembrar que uma plantation é uma grande propriedade de terra. A gente tem ali dentro a monocultura, então a gente tem a cultura de uma coisa só plantada, e o objetivo é a exportação dessa mercadoria. No caso das ilhas, a gente tem o predomínio da cultura de cana-de-açúcar desde os tempos de colônia. A gente tem um problema muito sério, que é o problema da concentração fundiária. As maiores, as melhores terras, elas se encontram nas mãos de poucas pessoas, e isso gera uma ampla desigualdade social, na medida em que o acesso ao principal bem dessa parte da América é desigual. Esse principal bem que é a terra, a gente sabe que existe uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Tirando essa questão agroexportadora, nós temos aqui duas exceções no plano do extrativismo mineral. A Jamaica, que vai se destacar como um grande produtor de bauxita, e a República Dominicana, que vai se destacar como uma grande produtora de níquel. Além disso, se a gente for falar da questão dos indicadores sociais, Cuba vai se apresentar como uma exceção aos indicadores sociais. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, ok? Então vamos lá. Vamos país por país, ilha por ilha, das mais importantes, conhecer uma por uma, começando pelas Bahamas. As Bahamas, que elas são um arquipélago muito próximo aqui à Península da Flórida. Essa aqui já é a Flórida nos Estados Unidos. As Bahamas são esse conjunto de ilhas aqui, e as Bahamas elas são famosas por serem paraísos fiscais. Nós já falamos disso também na aula anterior, Um lugar onde o dinheiro ele não sofre tanta fiscalização. Então você não precisa dar tantas informações quanto a origem do dinheiro, você não precisa declarar todas as informações sobre o dinheiro. É por isso que tanto político, tanta empreiteira, tanta gente aí que está envolvida com coisa errada,
traficante de droga, os caras mandam dinheiro para o paraíso fiscal. Não há ninguém tá afim de saber a origem. Os caras querem que você mande a grana para lá. Outra atividade que também gera bastante renda, além do setor de finanças nas Bahamas, é a questão do turismo. O turismo que emprega metade das pessoas e gera 60% do PIB das Bahamas. Interessante também lembrar que as Bahamas fazem parte da Commonwealth, a comunidade britânica das nações. Commonwealth, que é fundada no ano de 1931, é uma espécie de organização que perpetua a cultura monárquica inglesa. Então, faz parte da Commonwealth, fazem parte mais de 50 países que no passado formavam o Império Britânico. Até hoje a figura da monarquia, da Rainha Elizabeth, é muito forte nesses países, mas não vai se constituir de um bloco econômico, tá? Não vai ser um acordo comercial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, mesmo destruída, fornece uma espécie de ajuda a alguns países, mas enfim, a Commonwealth é uma parada mais simbólica do que qualquer outra coisa, ok? Bom, Cuba, deixa eu ver se aparece nesse mapa aqui. Vamos usar esse mapa. Ó, Cuba é vizinho das Bahamas. É essa ilha aqui, ó, também pertinho da Flórida, tá? E Cuba é um dos únicos exemplos que a gente tem hoje de sistema socialista. Tá? Na atualidade, Cuba é um país socialista. Coreia do Norte também pratica um regime semelhante. China, não mais. Tá? Daqui a pouquinho a gente fala da China em módulos aí adiante, mas China não é mais um exemplo de país socialista. Cuba que se torna socialista por meio de uma revolução, que é a Revolução Cubana de 59, que é quando Fidel Castro, Che Guevara e o Raul Castro, eles conseguem subir ao poder em Havana, né? Depondo o ditador Fulgêncio Batista. Essa Revolução Cubana, ela toma duas atitudes. Num primeiro momento, nacionalizar as empresas, então todas as empresas privadas passam a pertencer ao governo, e é feita uma ampla reforma agrária. Obviamente isso vai desagradar principalmente os Estados Unidos, que tinha muito capital investido em Cuba. Então aí começa já a rivalidade, o socialismo ganhando território dentro do quintal dos Estados Unidos, né? No ano de 1961, os Estados Unidos apoia uma série de ataques militares contra o governo de Fidel Castro. Cubanos insatisfeitos recebem apoio dos Estados Unidos para atacar o Fidel Castro. Isso não dá certo, tá? No ano de 1962, a gente tem o episódio da crise dos mísseis, talvez o episódio mais tenso da Guerra Fria, onde mísseis soviéticos estavam aqui apontados para os Estados Unidos, né? E também no ano de 1962, talvez um dos ícones dessa rivalidade Estados Unidos e Cuba, que é o embargo econômico. Os Estados Unidos ele bloqueia o comércio com Cuba e proíbe qualquer um dos seus aliados a comercializar com Cuba. Então Cuba perde muito de seus parceiros comerciais. Mas detalhe, estamos no período da Guerra Fria. Então se por um lado Cuba perde parceiros comerciais que são aliados dos Estados Unidos, por outro lado, ela estreita seus vínculos com a União Soviética. Então, o embargo cubano, em um primeiro momento, não afeta a economia cubana, porque Cuba agora tem a União Soviética, né, os países socialistas, como seus parceiros. Cuba é muito dependente de petróleo, de fonte de energia, e a União Soviética começa a subsidiar Cuba nesse sentido.
No ano de 1966, os Estados Unidos promove a Lei de Ajuste Cubano. O que é isso? Estados Unidos começa a aceitar cubanos e a legalizar esses fugitivos de Cuba em seu território, tá? E a próxima data que eu selecionei aqui para nós é a data de 91. Turma, vamos lembrar? O que acontece em 91 assim, de importante na política mundial? É o fim oficial da Guerra Fria, é o fim oficial da União Soviética. Aqui começam as dificuldades econômicas em Cuba. Por quê? Porque aquele grupo de países que apoiava Cuba, fornecendo os produtos que ela mais precisava, esses países se tornam capitalistas. Aquele lance do apoio solidário socialista deixa de existir. E detalhe, o embargo econômico permanece. Então Cuba se vê muito isolada no cenário econômico, no cenário comercial. Quem vai se aproximar de Cuba é a Venezuela. Inclusive no ano de 2005, Cuba e Venezuela selam um acordo chamado de Petrocaribe. Então a Venezuela fornece petróleo mais barato para Cuba, ao passo que Cuba manda médicos para trabalhar na Venezuela. Então é um acordo que acaba sendo vantajoso para ambos os países. Tá? Mais recentemente, nós temos aqui no ano de 2015 um episódio importante na relação entre Cuba e Estados Unidos. As relações diplomáticas elas são reatadas. 2015 é o último ano do governo Obama. E então Cuba e Estados Unidos voltam a dialogar no plano político. Mas detalhe, o embargo econômico continua. Cuba tem poucos parceiros comerciais. O Brasil é um deles. Tá? O Brasil financiou um porto em Cuba, né, que é o Porto de Mariel. Isso no ano de 2014. No ano de 2013, no governo Dilma, tem início o programa Mais Médicos, né, os médicos cubanos vindo trabalhar no Brasil. Tá? A Espanha é um parceiro comercial de Cuba, Venezuela é outro, e países da América Central ali. Mas os Estados Unidos com relação política, mas ainda não relações econômicas. Uma pitada aqui de atualidades, pessoal. No ano de 2018, Cuba elabora uma nova Constituição. Tá? E aqui, nessa Constituição, a gente tem algumas mudanças bastante emblemáticas, como, por exemplo, tempo limitado de mandatos, no máximo 2 de 5 anos. A ideia do Partido Único permanece, as eleições elas são internas. Tá? Outra coisa que a Constituição diz é que o socialismo ele é constitucional, então não é uma questão de opção. O socialismo está na Constituição, então o socialismo está perpetuado, pelo menos nessa Constituição. É permitido em Cuba investimentos estrangeiros, investimentos privados. Isso está acontecendo principalmente no setor de turismo. Tá? E é a primeira vez que o líder cubano é a primeira vez que Cuba não tem um líder que participou da Revolução Cubana, né? Primeiro Fidel Castro até 2006, seu irmão Raul até 2018, tá? E Miguel Díaz-Canel, um professor, assume Cuba até 2023, onde ele pode concorrer a uma reeleição, ok? Pessoal, o próximo país é o Haiti. Essa metade dessa ilha aqui, Haiti, que é muito famosa por conta dos terremotos e dos tsunamis. Mas fiquem atentos, muita gente acha que o terremoto de 2010 foi o que acabou com o Haiti, né? Mas isso não é verdade. Haiti tem uma história extremamente complicada, desde a sua independência até os dias atuais. Então o Haiti foi um país que se torna independente por meio dos escravos. Os escravos botaram os franceses para correr do Haiti. Né? E a Europa decide bloquear o Haiti de todo o comércio, com medo dessa ideia de escravo fazendo revolução, com medo dessa ideia se espalhar. Então o Haiti já nasce sem parceiros comerciais.
ao longo do século passado, várias ditaduras extremamente repressoras, violentas, corruptas, tomaram conta do Haiti. É estranho a gente falar, mas o terremoto de 2010 ele vem só para coroar todas as tragédias haitianas, tá? Desde então o Brasil tem recebido muitos haitianos como imigrantes, tá? Bom, no caso da República Dominicana, nós temos também aqueles exemplos de ditadura. A ditadura Trujillo, que se manteve no poder por mais de 30 anos, ela foi tão honesta, mas tão honesta, que em 30 anos conseguiu ficar dona de 70% das terras e 90% das indústrias. Uma família, honestidade 100%. Né? E República Dominicana também é famosa por conta das praias maravilhosas. Né? República Dominicana, que é o outro lado aqui do Haiti, é onde fica Punta Cana, que é esse lugar feinho aqui, né? Um outro país é Porto Rico. Porto Rico, pessoal, que é curioso. Desde 1917, Porto Rico é um estado associado dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Porto Rico sofre a influência da política estadunidense, só que não participa dessa política. Olha que coisa estranha. Então, o que o presidente dos Estados Unidos decide, ele pode decidir para valer dentro de Porto Rico. Porto Rico tem seu próprio governante, tá? Mas ele sofre influência dos Estados Unidos. Mas os porto-riquenhos não votam, não decidem pelos Estados Unidos. Em troca disso, eles têm livre entrada naquele país. No ano de 2017, fizeram uma votação onde a maioria dos porto-riquenhos votou dizendo que querem ser um estado dos Estados Unidos, tipo Alasca, tipo Havaí. Então os caras votaram que eles querem ser um estado, deixar de ser um país. Essa proposta está parada no Congresso dos Estados Unidos e o Donald Trump já falou que não quer saber de Porto Rico como o 51º estado. Estamos quase encerrando. Aqui nós temos o exemplo da Jamaica, que é essa ilha aqui. Jamaica, que é uma grande produtora de bauxita, também é membro da Commonwealth, no passado foi colônia britânica de exploração, e tem esses dois ícones, né? O Bob Marley e o Usain Bolt como expoentes jamaicanos. Tranquilidade, sossego, calma e velocidade. Embora essas coisas pareçam ser contraditórias, né? Sossego e velocidade, elas coexistem na Jamaica, ok? E para a gente terminar, um outro grupo aqui de ilhas, que são chamadas de Pequenas Antilhas, são ilhas inexpressivas no cenário econômico mundial. Muitas delas nem são independentes, né? Então a gente vê aqui ilhas pertencentes à França, Reino Unido, né? A própria Venezuela. Talvez as mais expressivas sejam as ilhas de Trinidad e Tobago, que são produtoras de petróleo. Beleza, pessoal? Então aqui o que eu quis fazer foi apresentar as ilhas da América Central para vocês.